Olá pessoal, estamos chegando ao nosso terceiro módulo desse mini workshop. É um desafio a gente pensar em neurociência, em cérebro e imaginar que a gente vai falar isso de forma tão curta. Eu realmente acredito que a gente pode ter um cérebro sem limites. O que eu chamo de um cérebro sem limites? É um cérebro onde você reconhecendo e conhecendo melhor características básicas e fundamentais dele, você pode utilizar melhor essa ferramenta. É mais ou menos o seguinte, você pode ter um carro 1000 e você sabe o limite do carro 1000. Você pode ser um excelente piloto, mas esse carro 1000 nunca vai passar do limite desse 1000. Agora, você pode ser um piloto simples, um piloto simplesmente como a gente dirige, que nós somos profissionais, e pegar uma Ferrari. Ferrari você vai correr o risco de se matar, porque você vai querer acelerar e você não tem competência ainda. E você precisa desenvolver as habilidades para utilizar essa ferramenta, essa máquina que é a Ferrari. Você tem uma Ferrari, acredite, você tem uma Ferrari. Pode precisar de alguns ajustes, mas a pergunta é, será que você está sendo um bom piloto? O meu convite, quando eu falo para você treinar seu cérebro, é que você pode ser um piloto cada vez melhor. Você pode desenvolver esse processo. Ter um cérebro sem limites é ter o compromisso contínuo de treinar seu cérebro. Isso não vai acontecer de forma rápida, mas a partir do momento que você domina certas ferramentas, isso fica muito simples para você. Vai demandar, claro, dedicação, mas fica simples. Eu desenvolvi uma metodologia dentro do conceito de inteligência comportamental, que depois eu vou colocar para você aí, tá? Que eu chamo da chave do comportamento. Na chave do comportamento, eu explico para você aonde você vai interferir. Por exemplo, eu explico para você que o seu resultado, né, pode ser positivo ou negativo. Isso é um preceito que foi usado tanto pela programação neurolinguística, mas mais anteriormente foi usado pela terapia cognitivo-comportamental pelo Beck. Muito do que se fez na PNL veio da cognitivo-comportamental com o Beck. Desses processos, como começou-se o estudo para poder entender e validar muitas dessas coisas? Por exemplo, o coaching. Quando hoje ele cada vez se torna uma ferramenta mais poderosa, porque a gente descobriu que existe um circuito de metas no cérebro. E se eu consigo validar esse circuito de metas, aí olha que legal, esse circuito de metas está ligado ao seu hipocampo e à sua amígdala, que fazem parte do seu sistema límbico. Quanto mais intensa é a sua meta, olha que coisa interessante, quanto mais vínculo emocional você tem com a sua meta, mais intensa vai ser a sua capacidade de realização, maior vai ser a sua capacidade de realização. Vou repetir para você, quanto mais intenso, a frase do meu querido Luiz Machado, quanto mais emotizado, quanto mais cheio de emoção for a sua meta, maior vai ser a sua mobilização cerebral para atingir o resultado. Então, enquanto algumas pessoas pensam que meta é simplesmente uma coisa lógica, não é. Quanto mais intensificada for a emoção vinculada a essa meta, gerando desejo, eu costumo dizer o seguinte, o sonho é o desejo, o objetivo é o alvo e a meta é em quanto tempo você vai atingir o alvo. Nessa brincadeira eu criei uma sigla que é o SOM, sonho, objetivo e meta, som do sucesso. E eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, qual o som da sua vida? Porque dependendo do som da sua vida, você vai liberar mais ou menos adrenalina, mais ou menos serotonina, mais cortisol e vai te jogar para baixo. Olha que coisa maluca. Então, quando você começa a trabalhar esses processos e entender como funciona, eu acelero aqui, eu troco aqui, essa marcha é melhor. Eu quero realmente que você gradualmente possa ir aprendendo a desenvolver e aprimorar o seu cérebro. Isso é garantia de êxito. Eu defini no livro Inteligência do Sucesso que êxito, usei um conceito do Aurélio, que êxito é realização, sucesso, que é sucesso atingir um objetivo estabelecido. Ponto. Eu não sei qual é o seu objetivo. Eu espero que um dos seus objetivos seja felicidade. Eu espero que um dos seus objetivos seja se sentir bem. Eu espero que um dos seus objetivos seja gerar uma contribuição para a humanidade. Né? É a relevância de você ter existido. Eu não trouxe só para mim, a minha existência contribuiu para o bem-estar
para a vida das pessoas. Eu, como médico, às vezes a gente brincando em neurociência, a gente começa a ouvir muita coisa que acontece. Só para você entender, num curso de medicina, só de neuroanatomia, a gente tem 120 horas. De neurofisiologia, mais 120 horas. Sem contar centenas e centenas de horas para entender o cérebro humano. Eu fico muito preocupado quando algumas pessoas fazem um cursinho pequeno e já se dizem especialistas em funcionamento cerebral. Muito cuidado com quem você está ouvindo na hora de você falar sobre cérebro. Tem muitos profissionais fantásticos, mas como qualquer referência, quando você vai ao médico, você procura ter a referência de quem é esse profissional, qual a formação dele. Isso é fundamental para você não ouvir muita coisa que me assusta. Quando eu começo a ver, olhar um material ou outro, eu vejo algumas coisas que eu fico assustado. Mas a gente está aqui para trazer essa informação de forma clara para você. Então, comece a perceber, por exemplo, o cérebro. Né? Ele está lá dentro do osso mais fortalecido do corpo humano, que é o crânio. Você tem um cérebro extraordinário. O que é um cérebro extraordinário? É além da média. E ele tem esse potencial, então ele está aí. A questão é o quanto você vai investir nele para tornar esse cérebro extraordinário. Quando eu defini esse modelo da inteligência comportamental, eu defini, por exemplo, qual que é o filtro supremo de relação com o mundo? Seu estado emocional. Dependendo do seu estado emocional, você vai ficar proativo ou reativo. Por exemplo, sou seu amigo, porque eu sou muito seu amigo, eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar um feedback. É muito interessante que a ferramenta do feedback, ela é fantástica. Mas muitas pessoas usam essa ferramenta para humilhar outras pessoas. Ou como uma garantia, ou como um aval, ou como uma licença poética de poder dizer o que pensa. Não é isso, tá bom? É fundamental você respeitar a outra pessoa no seu processo de comunicação para não liberar muito cortisol nela, para ela não ficar reativa, para ela realmente estar receptiva no seu processo de comunicação. Tudo que a gente fala, porque, por exemplo, o neuro usa muito rapport, né, que é a sintonia. Então, como a gente funciona? Como funciona isso? Como você gera essa empatia? O que você tem que fazer para liberar, por exemplo, serotonina, que é um neurotransmissor muito ligado a você se sentir bem. Por exemplo, a gente sabe que isso está ligado à alimentação e atividade física. Então, a atividade física é fundamental. Por exemplo, dopamina. Dopamina é o precursor da adrenalina e da noradrenalina. Quando você está sob estresse, quando você está sob pressão, você tem uma reação muito instintiva que está ligada ao seu cérebro reptiliano, que é lutar ou fugir. Só que hoje, na sociedade moderna, a gente não pode lutar. A gente não pode fugir, a gente tem que se controlar. Aí tem pessoas que dizem o seguinte, você tem que engolir. Você não tem que engolir, você tem que aprender a gerir. E um dos nossos grandes objetivos é você aprender a gerir esse processo. Quanto melhor você gerir esse processo de relacionamento humano, mais saudável vai ser e maior vai ser a sua capacidade de trabalhar para transformar sonhos em realidade. Todo o processo de tomada de decisão, eu vi recentemente uma pessoa comentando, gente, é lobo frontal, tá? É a proeminência dessa testa que a gente tem aqui. Quando você tem um acidente, um traumatismo craniano, você às vezes ouve um termo chamado frontalização. O que é frontalização? É quando a pessoa perde o senso crítico. O lobo frontal está ligado a segurar. O que o álcool faz? O álcool dá uma liberada, né, nesse seu lobo frontal e num certo momento libera demais. Você fala besteira e você faz besteira. Então, aprenda a entender esse processo. O que eu quero, acima de tudo, quando eu defendo o conceito do neurotrainer, eu criei esse termo, tá? Neurotreinamento, é para você poder agregar ferramentas para utilizar melhor seu cérebro. Eu quero que realmente você entenda que você tem uma Ferrari e que para você usar essa Ferrari, você cada dia tem que se tornar um piloto melhor. Para ser um piloto melhor, cada dia você tem que treinar mais e mais e mais. Sendo assim, como você está utilizando isso? Como você está utilizando? Que tipo de crença está controlando? Mas crença, né?
Crença tem muito a ver com mindset, né? A gente fala de mindset, a palavra chique que o pessoal usa ultimamente. Essa crença determina a sua mentalidade. Olha isso. Assim como ele, homem, pensa, assim será. O homem é aquilo que pensa ser. Eu citei provérbios da Bíblia e o budismo. É impressionante como a fé explica e se relaciona com a neurociência. Como a compreensão da ação do ser humano é relacionado a isso. Quando nós então entendemos como utilizar melhor isso tudo faz diferença. Eu vou depois mandar outro vídeo para você, presta muita atenção, que eu vou apresentar para você um programa que eu criei para você. Eu criei um programa traduzindo a neurociência para você desenvolver sistematicamente um cérebro empreendedor. Eu criei o que eu chamo de neuroquímica do sucesso. Como assim, Dr. Jô? Como o seu cérebro, qual a predominância de neurotransmissor, como tem que funcionar, que área eu tenho que ativar e o que eu tenho que fazer para fazer esse cérebro ser cada vez mais empreendedor. Para desenvolver esse cérebro cada vez mais e de forma mais efetiva, para que de que forma o meu cérebro possa ser mais eficaz e gerar o resultado que eu desejo. Eu realmente acredito que nós podemos treinar nosso cérebro. Isso demanda comprometimento, eu já disse isso para vocês, isso demanda dedicação. Se você ainda não está tendo todo o resultado que você tem no seu negócio, talvez o problema não seja o seu negócio, seja seu cérebro. Resumindo, você vê muitas pessoas tendo êxito e você não tem conseguido. Como será que funciona o cérebro dessa pessoa? Existe um termo que se usava lá na terapia cognitiva, que depois foi copiado pela PNL. Na terapia cognitiva chamava modelação, na PNL chama-se modelagem, que é quais são os parâmetros, como funciona, como você modela quem tem resultado. Só que as pessoas querem modelar comportamento. Modelar comportamento nada mais é do que entender como aquela pessoa funciona, como funciona o cérebro daquela pessoa. Só que aquela pessoa é diferente de você. Então é mais importante você entender o que ela fez para você saber o que você tem que fazer. Mas para isso você tem que saber como mudar o seu cérebro. Como você pode mudar o seu cérebro? Então, criar um cérebro sem limites é criar um cérebro onde você entende que existem crenças limitadoras e crenças possibilitadoras. Como eu começo a transformar e eliminar essas limitadoras e como eu fortaleço as realizadoras e como eu crio novas crenças de poder. Eu tenho emoções limitadoras e emoções saudáveis, emoções destrutivas e emoções saudáveis. Como eu uso cada uma? E tem outra, pessoal, não tem como você estar bem o tempo todo. Entenda isso. Você vai entender a importância fenomenal de uma coisa chamada resiliência, que é a capacidade de recomeçar. Isso é fundamental para o ser humano, principalmente para o empreendedor. Se é fundamental para o empreendedor, como você pode desenvolver isso? Eu vou ensinar isso para você também. O que eu quero o que eu procurei trazer para você nesse workshop, é que você pudesse entender alguns preceitos básicos do como o seu cérebro é fenomenal. Te dei uma série de dicas e eu quero que você entenda que transformar seu cérebro é responsabilidade sua, de mais ninguém. Eu vou disponibilizar ferramentas para você, mas eu preciso que você acredite que você é capaz. Vou repetir, preciso que você acredite que você é capaz. Que você é capaz de transformar o seu cérebro para se tornar cada vez mais realizador. A diferença entre empreender e realizar. Tem pessoas que empreendem a vida inteira e por falta de uma série de comportamentos não realizam. Elas passam a vida toda empreendendo. Empreende uma coisa, empreende outra coisa, empreende outra coisa, empreende, mas não realizam. Eu quero, acima de tudo, que você se torne um realizador. No seu negócio, na sua carreira, na sua vida. Essa escolha é sua. E eu convido você a assumir a responsabilidade por fazer da sua vida uma vida extraordinária. E extraordinário nada mais é do que ser o melhor que você pode ser. Para isso você tem que acreditar. Para isso você tem que estar disposto a desenvolver seu cérebro e realmente tornar o seu cérebro um cérebro sem limites. Aguarda meu próximo vídeo e deixa suas dúvidas aqui em comentários. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.